Meus amados, boa tarde, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez aqui para darmos continuidade ao estudo do livro de Jonathan Edwards, A Genuína Experiência Espiritual. Hoje nós vamos falar de mais um tópico, na terceira parte desse livro, no qual Edwards nos diz que as verdadeiras emoções espirituais produzem um desejo por santidade mais profunda, diferentemente das emoções falsas, que se satisfazem em si mesmas. Meus irmãos, quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, ele certamente deseja amá-lo mais e mais, mas ele também fica inquieto por saber que muitas vezes existe uma certa falta de amor por ele. Quanto mais um verdadeiro cristão odeia o pecado, ele mais deseja odiá-lo, mas ele também se desagrada por perceber que às vezes ele continua carregando alguns pecados. Existe ainda um certo aspecto de amor pelo pecado. No máximo, os cristãos têm nessa vida um antegozo da glória do futuro. Veja, um crente mais destacado, ele é comparado a uma criança, não é? Ele é como uma criança quando ele é comparado com aquilo que ele será no céu. É por essa razão, meus irmãos, que os mais altos graus de santidade alcançados pelos crentes nesse mundo, eles não extinguem o seu desejo por obter mais santidade em suas vidas. Mas isso deve, na verdade, estimulá-los a tornarem-se mais ávidos, mais buscadores, ou seja, seguir cada dia mais em frente. Essa, por exemplo, foi a atitude que nos é ensinada através da vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, no capítulo 3, versos 13 a 15, Paulo diz as seguintes palavras: "Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento." Percebam que alguns poderiam se levantar e contra-argumentar, fazendo a seguinte pergunta: como é que pode esse empenho incessante ele ser consistente com a satisfação trazida pelo prazer espiritual? Mas veja que não há inconstância nisso. O prazer espiritual ele satisfaz a alma naquilo que diz respeito a algumas coisas. Por exemplo, o prazer espiritual ele é perfeitamente adaptado à natureza e às necessidades da alma humana. Jonathan Edwards nos diz que a pessoa que tem esse prazer nunca se cansa dele. É a alegria mais profunda e ele nunca a trocaria por qualquer outra coisa. Então, isso não significa, entretanto, que uma pessoa, quando experimenta algum prazer espiritual, ele não deseja mais do mesmo prazer. Pelo contrário, ele quer buscá-lo mais e mais. Mas o prazer espiritual responde também às nossas expectativas. Grande desejo produz, meus amados irmãos, grande expectativa. Então, quando nós recebemos alguma alegria mundana, que desejamos muito, ela muitas vezes ela nos desaponta. Só que isso não acontece quando nós falamos, por exemplo, ou quando nós abordamos a questão dos prazeres espirituais, porque eles sempre estão de acordo com as nossas expectativas. Uma outra coisa relacionada ao prazer espiritual é que ele satisfaz a alma até o limite em que é capaz de receber satisfação. Então veja que mesmo assim há espaço, o que Edwards nos diz aqui é que há espaço para a capacidade da alma expandir-se infinitamente. Veja, se não estivermos satisfeitos espiritualmente na medida como poderíamos ser, o erro não é de Deus. O erro não é da ação do Espírito em nós. O erro é nosso. A falha está em nós. Não estamos abrindo a nossa boca o suficiente. Meus irmãos, o prazer espiritual, ele satisfaz de fato a alma nesses aspectos. Percebam que ele vem de encontro às nossas necessidades mais profundas. Ele está de acordo com as nossas expectativas. Ele nos enche de acordo com a nossa capacidade a receber. E vejam que tudo isso, meus amados irmãos, é perfeitamente coerente com estar sempre sedento por mais. Isso é algo que caracteriza a vida do crente. É sempre buscar mais e mais. É não se satisfazer com aquilo que você já recebeu no passado.
mas é você estar desenvolvendo a vida cristã, você está gradativamente nesse desenvolvimento, nesse crescimento, como diz Edwards aqui, sedento por mais e mais, até que o nosso prazer se torne perfeito. Veja que as alegrias da religião falsa, elas são completamente diferentes, antagônicas aqui. E por que Edwards ele afirma isso, meus amados irmãos? Ele vai dizer que quando convicto de pecado e temeroso do inferno, ele diz que há a possibilidade de uma pessoa desejar luz espiritual, fé em Cristo, amor em Deus. Mas quando experiências falsas levam-no a pensar que ele está salvo, então ele se contenta com isso. E a pessoa que se contenta, não é, em acreditar que está salvo, baseado nessas falsas experiências, ela não deseja mais graça, ela não deseja mais santidade, especialmente em suas experiências. Se essas experiências tiverem sido muito impressionantes, então isso vai marcá-la de tal maneira que elas terão um fim de si mesmas. Ela não vive para Deus e Cristo no presente, mas ela sempre estará vivendo na dependência da sua conversão no passado. Veja, o verdadeiro cristão ele é totalmente diferente. Ele está constantemente procurando, buscando a Deus. E de fato, aqueles que buscam a Deus, amados, essa é uma das formas em que a Bíblia descreve os verdadeiros crentes. Por exemplo, o salmista no Salmo 69, verso 32, diz assim: vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. O salmista ainda no verso 70, no capítulo 70, no Salmo 70, na verdade, verso 4, ele diz: folguem-se e em ti se rejubilem todos os que te buscam. As Escrituras também vão delinear a procura, meus amados irmãos, e a diligência do cristão como algo que ocorre principalmente depois da sua conversão. As Escrituras estão tratando daqueles que já são cristãos quando fala sobre correr a corrida, sobre travar as lutas e batalhas da vida cristã com principados e potestades, sobre se levar avante, sobre se continuar em oração, ou quando, por exemplo, se fala em clamar a Deus dia e noite. Mas qual é a realidade que nós temos nos dias de hoje, irmãos? É que muitos caíram numa maneira de falar não bíblica. As expressões, elas mostram que parece que todas as suas lutas, todos os seus esforços e diligências, eles fossem antes de suas conversões. E a realidade é que agora, como cristãos, tudo é paz e tranquilidade. Não há dúvida alguma, meus amados irmãos, que alguns hipócritas dirão que constantemente procuram mais de Deus, mais de Cristo, mais da santificação. Só que a realidade de um homem hipócrita é que ele não procura, de fato, coisas espirituais por amor a elas mesmas. Ele sempre tem uma razão centrada não em Deus, mas em si mesmo. O homem descrente, ele quer melhores experiências espirituais, não porque ele quer ter uma vida de intimidade maior com Deus, não porque ele quer buscar mais a Deus, porque ele quer ter, por exemplo, uma vida vigorosa com Cristo, uma vida vigorosa de santificação, mas porque ele quer ser visto pela sua autoconfiança, ele quer ser reconhecido pelas suas experiências espirituais, ele quer ser lisonjeado como alguém que é um favorito de Deus. Ele quer sentir o amor de Deus por ele, em vez de ter maior amor por Deus.
Então, por saber que os verdadeiros cristãos devem ter certos desejos, certas coisas que os caracterizam, então o que é que um falso crente faz? Ele imita os verdadeiros crentes. Ele quer imitá-los. Veja o que Edwards diz a respeito disso. Entretanto, um desejo por experiência, ou por um sentimento do amor de Deus, ou pela morte e o céu, não são os sinais mais confiáveis de um verdadeiro cristão. O melhor sinal é um desejo por um coração mais santo e por uma vida mais santa. O melhor sinal é um desejo por um coração mais santo e por uma vida mais santa. Então, meus amados irmãos, nesse aspecto, quando Edwards fala sobre as verdadeiras emoções espirituais que produzem um desejo por santidade mais profunda, e quando ele vai contrastá-la falando sobre emoções falsas que se satisfazem em si mesmas, é mais uma vez necessário, meus amados irmãos, que façamos uma autoavaliação. Que nos questionemos acerca de algumas coisas. Por exemplo, Deus é a maior alegria da tua vida? Você tem deleite espiritual em Deus? Você busca a Deus? Você tem buscado a Cristo? Você tem tido um desejo maior por santificação? Porque o verdadeiro prazer espiritual, meus amados irmãos, ele faz com que nós desejemos mais e mais deleite, mais e mais santificação, mais e mais santidade profunda. Então essa porventura essa é uma marca da sua vida cristã? Essa relação que você mantém com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, essa relação de graça, não é? Através também da sua misericórdia. Que tipo de expectativa, não é? Que tipo de prazer espiritual ela tem produzido em você? Porque nós falamos aqui que os prazeres espirituais, eles sempre estão de acordo com as nossas expectativas. Se as nossas expectativas forem lícitas, se as nossas expectativas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, certamente nós teremos prazer. Mas se elas não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, meus amados irmãos, nós ficaremos desapontados. Porque é exatamente isso que o pecado faz. O pecado promete uma coisa que ele não consegue cumprir. O quanto então você tem recebido satisfação? O quanto então o prazer espiritual da tua vida tem te satisfeito? Porque Edwards também fala da expansão da nossa alma. Ou seja, há sempre a condição para mais e mais. Meus irmãos, estamos peregrinando numa vida cristã. E a nossa experiência no cristianismo, ela precisa ser uma experiência verdadeira, com emoções verdadeiras, com prazeres espirituais verdadeiros, que nos levem ao crescimento gradativo e até o fim disso, que é a nossa perfeição em Cristo Jesus. Então eu vou repetir aqui as palavras de Jonathan Edwards, quando ele cita os dois salmos, Salmo 69 e Salmo 70. Ele diz: vejam isso os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Que o vosso coração tenha prazer em viver. Rejubilem-se todos os que te buscam.
Está falando de prazer, irmãos. De experiência espiritual que produz desejo incessante por Deus, busca por Deus. Você possa fazer a sua autoavaliação, que sem dúvida alguma você possa de fato estar crescendo em experiências verdadeiras, em gozo verdadeiro diante de Deus. Como diz Jonathan Edwards, o melhor sinal é um desejo por um coração mais santo e por uma vida mais santa. Que Deus, meu amado irmão, o abençoe nessa tarde. Paz.